Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live, quarta live desta semana da série Lançamento para o nosso pré-lançamento, do nosso livro Mulheres Transformadas para Reinar, que é uma coautoria com 15 mulheres que se lançaram a escrever suas histórias. E a partir da escrita de suas histórias, além de viverem essa transformação pela escrita com a sua história, ainda tem a possibilidade de lançar sementes através de páginas de um livro para mais pessoas, para mais vidas. Então é isso que nós vamos falar aqui hoje. E hoje estamos aí com mais 3 coautoras que vão contar um pouquinho aí do que viveram nesse tempinho aí que estavam aí projetando esse projeto coautoria, que é o 01, Então a gente startou esse projeto, nós nos lançamos a estar aí, sim, colocando a nossa mensagem, expondo a nossa mensagem, para que mais vidas também pudessem experimentar. Além disso, mostrar para que muitas pessoas que às vezes têm essa dificuldade de entender que talvez nunca vão ter um livro, mas na verdade é possível. E nós, com esse projeto, que foi um mínimo viável do produto, que é o MVP, provamos que é possível, sim, fazer um livro. Então, hoje eu quero chamar essas mulheres maravilhosas. Nossas convidadas são a Edilene e a Vânia. A Vânia, inclusive, já fez com a gente no comecinho da semana, mas como ia ficar um dia também a mais, ela veio também hoje para nos prestigiar e também contar um pouquinho mais aí do seu capítulo também. E a Liliana também. Então eu vou chamá-las aqui. Antes disso, eu vou compartilhar e também receber vocês que estão chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. Inclusive, quase todas as coautoras já estão aqui presentes, que eu estou vendo esses rostinhos aqui, tá? Então eu peço que você compartilhe essa live. Vamos compartilhar. Compartilhar faz parte, inclusive, do início da nossa live. Porque quando nós escrevemos, nós compartilhamos nossas histórias. E hoje estamos fazendo isso através da internet, através desse meio, que nós temos daqui do Instagram. Essa possibilidade de comunicar, de enviar muito mais longe aquilo que antigamente demorava, muitos e muitos dias através das cartas para chegar até as mãos de alguém e levar um recado, uma informação, uma notícia, algo ali que ia de fato surpreender, Porque assim, quando você escreve, você surpreende alguém. Então é muito legal você que está aqui também já fazer esse convite para quem está aí no seu contato. Quem sabe ela também não quer escrever um livro ou já pensou em ter uma ideia, pelo menos participar aí de um projeto como esse, De ter um capítulo. E esse capítulo vai fazer com que você alcance, sim, lugares que talvez você nunca alcançaria, Como até o nosso mentor Pablo Marçal fala, Obrigado por você salvar aquelas pessoas que você nem sabe quem você está salvando. Então é assim mesmo. Obrigado por você salvar em vidas. E essas vidas que precisam de nós. Precisam da nossa ação, precisam do nosso movimento. Inclusive, esse projeto e esse livro saiu de um movimento de mulheres que se levantaram e disseram que não estavam sozinhas, porque tínhamos umas às outras auxiliando, apoiando naquilo que podia. Então aí que tá, quando nós nos ajudamos, sai sim um livro, porque é um mover, Até a gente fez aí um post falando disso, Quando o mover acontece, nasce um livro. Então eu convido você que está aqui nessa live também a iniciar esse processo, a buscar pessoas que vão te levar a esse final, que tem um livro, de ter mesmo, na verdade, é um início, A gente finaliza com um livro para a gente lançar, mas é o início de uma nova história, porque agora você não é qualquer pessoa, Você é uma escritora, um escritor e também um autor de um livro. Então você ganha referência a partir dessa escrita de livros, além disso, autoridade. Imagina, Alguém vai escrever um outro livro e pode referenciar você no livro dela. Olha como é importante, a gente escrever, materializar aquilo que estava dentro de nós e que muitas vezes estava como uma ferida, incomodando. Então você transpôs ali para a folha, para o caderno, aí no computador a gente preparou esse texto para empacotar, e enviar até a sua casa. Então eu vou chamar aqui as nossas maravilhosas convidadas para elas já irem entrando aqui também para a gente também vai entrar, tá entrando. Oi, boa Ei, Lili, noite. seja bem-vinda, querida. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-las vocês aqui, Estamos fazendo uma live pela primeira vez, A gente já Isso. teve contato ali nos grupos, No caso, a gente fazendo também as nossas reuniões, No caso, nas aulas, e vocês participavam sempre. E com certeza, esse capítulo que vocês extraíram
veio sim também nesse período, né, de transformação. Vocês foram entendendo o que era escrita, percebendo que era possível escrever e lançar nessas sementes, que são sementes que a gente não sabe quantos frutos vão dar, que na verdade já estão dando frutos, né? Quantas pessoas eu acredito que já entraram em contato com vocês para entender um pouquinho, você agora tem um livro, como assim? Eu também quero ter um livro, então deve ser assim, o povo deve estar tudo curioso, né? Então aí o nosso WhatsApp, o nosso Instagram começa a pipocar com essas dúvidas, né? Então é muito legal. Então eu quero receber vocês aqui de coração e quero que vocês comecem já a se apresentar um pouquinho para quem está aqui já entenda quem são essas novas autoras, né? Quem são essas que se desafiaram a escrever e contar as suas histórias através das linhas ali de um livro. Então seja bem-vinda, Vânia, querida. Quero que você comece para já ir alegrando aqui a nossa noite, assim como da outra vez você também encantou aqui todo mundo que estava aqui, né? Então seja bem-vinda, querida, se apresente. E você ainda vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais do seu livro hoje, hein? Seja bem-vinda, querida. Ah, que delícia! Muito, muito boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, todos que estão passando aí na live. Nós honramos já início, né? Já de início a vida de todos vocês. Só comentem aqui para mim, aqui abaixo mesmo, vocês que estão aqui. Laís, seja bem-vinda, Débora Alves. Umas queridas, obrigada. Só comentem pra gente, por favor. A gente tá fazendo essa experiência essa semana, né, Dani? De 4 pessoas em live. Então a gente fica sem saber se vocês estão ouvindo perfeitamente. O som tá ok? Coloca aqui embaixo, som ok, som número 1 ou som número 5. 5 a gente vai entender que tá ok. Só pra gente prosseguir e seguir com o coração em paz. Porque às vezes a gente pensa que tá tudo bem e vocês não estão ouvindo as nossas aqui tá vozes, ok, né? tá? Então, aqui embaixo, ó, comentem pra gente. Som ok, volume ok. Aí! Obrigada, gente, ó. A gente honra vocês, mas é uma honra para nós estarmos aqui. Ai, tá ok, Débora. Obrigada, meu amor. Débora tá em Praia Grande, é uma fofa. Obrigada por estar aqui. E aí, vou falar de mim, né? Vou começar falando de mim, vou me focar, porque a live hoje é difícil. É muita emoção. É muito amor envolvido e todas vocês sabem. Obrigada, Keila. Muito obrigada, gente. E aí, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou uma pessoa animada, como a Dani falou, né? Estamos numa mentoria de mentora para mulheres que querem cuidar do qualidade de vida, autoestima. E tudo começou lá 1 ano atrás, 2 anos, mas efetivamente é 1 ano quando nós demos o nosso primeiro passo. Todas nós aqui nos arriscamos, porque ninguém nasce sabendo, e nós nos arriscamos a aprender, a conhecer o desconhecido. E se não fosse assim, nós não estávamos aqui, né? Então eu fui atrás de conhecimento para me tornar uma mulher mais feminina, né? De autoconhecimento, saber como que eu poderia transbordar a minha luz para o mundo a fim de ajudar novas pessoas, ajudar novas vidas. E aí o milagre aconteceu. Me conectei com essas belezuras, com essas maravilhosas. A Dani, nossa mentora, nos auxiliou aí na escrita do nosso primeiro livro, que é esse mesmo que nós estamos aqui no pré-lançamento. Essas lindas, maravilhosas Edilene e a Liliana, nós fazemos parte de um grupo de mentoria para mulheres. E no decorrer da live vocês vão descobrir. Calma, que eu quero falar tudo, mas eu tenho que deixar para todo mundo. Mas só para finalizar a minha fala, a minha abertura, na verdade, ousem se conhecer, né? O conhecimento não é autoajuda e por conta disso nós estamos aqui nessa caminhada de crescimento, de busca do desconhecido, sim, mas ousando e transbordando para o mundo. E é aí que vocês vão entender no decorrer dessa live, tá? Eu sou Vânia Cat, sou aqui do Guarujá. Muito feliz de estar aqui com vocês. Simpática, alegre mesmo. E vou me segurar para não poder deixar todo mundo falar. Pode falar, meus amores. Muito bom. Vocês perceberam já, né, gente? Que a Vânia leva o astral aqui da gente. Seja bem-vinda, viu, querida? E eu quero passar
agora para a Edilene, maravilhosa, também foi minha madrinha no Mastermind. Nós nos conhecemos, na verdade, nós três nos conhecemos ali no programa da Ana Lucchini, né? Que é Mulher Madura e Feminina. Então a gente foi se conectando aos poucos, se conhecendo até um pouquinho mais, né? E a gente foi se ajudando. Assim como a Vânia falou, a gente começa a fazer esse autoconhecimento e a gente conhece mais ainda do outro. E a gente começa a perceber que muitas vezes projetamos o que está em nós no outro, né? Então nós precisamos buscar essas curas que estão ali precisando da nossa ajuda, desse conhecimento que nós não tínhamos antes. Eu acredito que vocês, o ano passado, estão totalmente diferentes desse ano, porque vocês cresceram, vocês evoluíram muito, com tanto aprendizado, com tantas pessoas que vocês se conectaram, novos lugares, né? Inclusive as duas aqui, a Lili e a Edilane, também saltaram de paraquedas, tiveram experiências surreais, ou seja, coisas que talvez nunca fariam se não estivesse no movimento como a gente estava de mulheres. Então talvez você ainda não se encontrou porque você não entrou no movimento. Não se deixou levar por essa experiência de se conectar com o outro, porque o relacionamento faz com isso com a gente. A gente vai levando ali um pouquinho da gente, entendendo um pouquinho mais e construindo algo que nós não sabíamos que tínhamos, né? Essa autoestima, essa coragem, essa força que está dentro de nós e que nos ajuda no dia a dia a enfrentar tantos obstáculos que surgem à nossa frente. Até porque se fosse pensar na condição, eu tenho certeza que a gente nem entraria nessa live. Então, eu acredito que o dia de vocês hoje deve ter sido uma correria daquelas, né? Então, mas estamos aqui, cumprindo o nosso papel, fazendo a nossa parte, nem que seja apenas uma gotinha no mar, mas nós estamos aqui, fazendo aquilo que Deus chamou e gritou ali no nosso coração, e nós tivemos aquele momentinho de silêncio e escutamos a voz dele. Apesar dele ter gritado, né, foi bem baixinho, e nós tivemos essa sensibilidade para ouvi-lo. Então, eu quero que a Edilene se apresente também, fale um pouquinho aí quem é a Edilene e por que você também entrou nessa escrita de livros, hein? Boa noite, minhas queridas, meus queridos. Eu me chamo Edilene, eu moro em Assis, interior de São Paulo, e olha o poder dessa internet, né? Cada uma num cantinho, e quando a gente se dispõe a mover, né? Tudo acontece, né? E então eu trabalhei por 30 anos na Polícia Militar. Então eu diria que eu tenho uma vasta experiência sobre segurança pública. Eu cheguei ao ápice do CLT, né? E assim, então eu sei muito também. Olha, assim, para dizer a verdade, eu vou falar muito de dor aqui, tá? Meu capítulo fala de dor e eu vou mostrar para vocês o porquê e faz muito sentido a gente tocar na dor, tá? Então, eu tive a dor do CLT, só que a consciência veio muito depois, né? E através dessa dor, quando eu saí, eu aposentei, meu primeiro e único trabalho, né? Eu entrei com 18 anos, estava muito novinha. Quando eu cheguei no final da minha carreira, por eu ter parado, né? Aquela vida atribulada, sempre 24 horas por dia atenta, vida de militar não é fácil. E aí, cuidar da família, cuidar dos pequenos. Quando eu dei conta dos 30 anos que passaram, eu já havia me casado 2 vezes, eu tinha 3 filhos e eu estava com 3 netinhos, né? 2 netinhos na época que eu aposentei, depois que veio o terceiro. Enfim, dá um livro, né, Dani? Dá um livro tudo isso. A nossa vida é um livro. E assim, quando eu me vi perdida, porque eu entendi que eu estava sem função, né? Eu procurei ajuda, né? E esse procurar ajuda é que fez todo o sentido para eu estar aqui hoje, né? E eu procurei ajuda, aí eu encontrei uma profissional muito, muito cuidadosa, que teve uma sensibilidade muito grande, e assim, aquilo me despertou em fazer o mesmo para os outros. Aí eu descobri que eu amava terapia, era um sonho engavetado, aí eu fui para a terapia, então hoje eu sou terapeuta, atuo como terapeuta e atuo como mentora de mulheres.
né? Então, hoje, a minha missão, eu entendo que é cuidar das pessoas assim como cuidaram de mim, né? Fez todo sentido de eu pedir ajuda. Então, quem pede ajuda, vamos se dizer assim, que tem uma sensibilidade maior, que tem um leque que se abre, e aí é onde tudo acontece, né? E através desse leque que se abriu, eu fui atrás de mais mentores, eu ativei a minha identidade, veio a espiritualidade com um outro sentido para a minha vida, porque eu digo que faz 3 anos que eu entendi qual que é a verdadeira conexão com Deus, né? Então, através desse entendimento e de toda essa mentoria que eu corri atrás, nós estamos aqui hoje, né? Nós nos conhecemos nesse percorrer de conhecimento e é onde nasceu o maior, né? Que é esse livro, onde une todas as histórias de transformação. E aí vocês vão entender como faz sentido a gente poder colocar tudo isso numa escrita, né, Dani? Verdade. E mais interessante da Edilene, que quando eu li o capítulo dela, eu falei, essa mulher sempre foi escritora. É um capítulo que você lê e você fala assim, acabou? Eu quero mais. Né? Então, assim, você tem um dom, assim, que, sabe, tava ali em você faz muito tempo. Né? Inclusive, eu não sei se você tem alguma formação também da educação, alguma coisa, se você tinha, mas, nossa, você escreveu muito bem e mexeu muito comigo. A sua história foi, assim, surreal ali. Então, parabéns, Obrigada, viu? A gente já Dani. vai falar um pouquinho aí dos capítulos também. Vou passar aqui para a Lília agora aqui também para falar um pouquinho. Essa mulher maravilhosa me ajudou tanto e continua ajudando, né, Lili? Seja muito bem-vinda, querida. Você também fez assim um papel muito importante aqui no nosso projeto. Inclusive, o seu capítulo também é um capítulo poderoso que o pessoal, a hora que lê, vai impactar muito. Então, seja muito bem-vinda. Quero que você se apresente também. É um prazer enorme, enorme estar aqui junto com essas mulheres lindas que representam muito, muito, muito na minha vida, né? E depois a gente vai falar, assim como a Vânia falou, por quê, né? Porque depois de tudo isso, algo moveu e nos levou além de um livro, né? Então, bom, meu nome é Liliana, eu sou terapeuta familiar e hoje também sou mentora de mãe solo, né? Escrevi aí o meu livro falando da minha criança, né? E assim como a Edilene trouxe, o quanto é gratificante olhar para a nossa dor e entender que essa dor, ela nos faz grandes mulheres, mulheres vitoriosas, fortes, mas uma força que vem de dentro, é uma força diferente, né? Ressignificar isso é entender que você está ali colocando uma luz no mundo, e essa luz vai transformar com certeza outras mulheres, levar outras mulheres a brilhar. É uma grande satisfação ter vivido tudo isso, ter me conectado e ter tido a oportunidade de estar no lugar certo, com pessoas certas. Né? Verdade. E o mais interessante é que cada ponto da escrita a gente ia se destravando, né? Uns ia se destravando para a comunicação, outros para escrever mais, né? Eu me recordo que algumas alunas falavam assim, nossa, eu não consigo parar de escrever mais. Eu falei, meu Deus, tá vendo quanta coisa que estava guardada, né? E essa questão da escrita também é você se encontrar com a sua dor e falar assim, olha, estou aqui e eu vou te acolher. Inclusive a Lili com a Edi vai falar muito sobre isso, né? De você acolher a sua dor. E aí você vai fazendo aquele tratamento, né? A escrita é um tratamento. E você vai ali aos pouquinhos. Não é que você vai curar de uma vez, né? Mas você vai encontrando fórmulas, métodos, medicamentos que estão escondidos ali. Porque nós somos uma farmácia, né? Quando nós não usamos aquilo que o Senhor nos deu como natural, que está dentro de nós, nós precisamos recorrer aos artificiais, que são os medicamentos das farmácias, né? Então nós somos uma farmácia natural.
Então, se nós recorremos àquilo que está dentro de nós, nós vamos facilitar o processo, né? Evitar até muitas e muitas doenças que poderiam surgir, né? Inclusive, nesse meio tempo, comecei também a treinar, a fazer academia. Olha quanta coisa a gente começa a olhar com olhos diferentes. Algo que eu falava assim, eu não preciso fazer academia, eu não preciso treinar. Uma caminhadinha já tá bom, né? Mas eu sempre estava caminhando, né? Mas o treino você percebe que você cuida mais de você. Você tem aquele autocuidado, você presta atenção ali na sua respiração, observa melhor o seu corpo, cuida de fato de você e você começa a observar ainda mais a alimentação. E aí você fala assim, por que eu estou me alimentando de tantas coisas industriais que faziam mal para mim? Às vezes tem pessoas que passam mal todos os dias e continuam achando que isso é normal. E não vão correr atrás, né? Pedir ajuda, né? Como a Edi falou. A gente precisa se conectar com pessoas que têm conhecimento, pessoas que estão buscando aquilo para melhorar. E aí a gente acontece o que aconteceu aqui. Sai um livro, sai uma metodologia, sai uma mentoria e você descobre que tem capacidades que estavam ali quietinhas, só esperando o seu posicionamento, o seu movimento. Todo mundo que se movimenta alcança, sim, o seu resultado, o seu milagre, aquilo que de fato você quer muito, mas que depende de nós, depende da nossa ação, nosso movimento, né? Porque a gente fica parado, a gente não consegue muita coisa. Mas eu agradeço muito vocês estarem aqui, vocês têm preciosidades que estão aí precisando ainda sair ainda muito mais, que a gente vai explorar um pouquinho aqui durante essa live. Agora eu vou passar para a Vânia, maravilhosa, e eu quero que você fale um pouquinho mais do seu capítulo Empreendendo com Amor. O que seria esse Empreendendo com Amor? Dá aí umas pinceladas só, porque o povo precisa ler esse livro na íntegra, então você vai dando umas pinceladas para que entendam, né? O que, de fato, o capítulo da Vânia está falando. Olha, eu vou me controlar para dar apenas umas pinceladas. Gente, como a Dani falou, a gente acaba lendo os capítulos, a gente lê, revisa, e ele tá tão apaixonante. E primeiro que eu sou oral, né? Já descobri do meu perfil, eu quero falar tudo para todo mundo, eu não guardo nada. Que eu não sou baú, mas eu vou dar uns spoilers muito bacanas que vocês vão... Como a Renata acabou de falar, a Renata linda aqui, ó, já está ansiosa para ler esse livro. Pois bem, o meu capítulo, gente, justamente nós estamos falando de dor, né? E eu vou começar um pouquinho tratando dessa dor. Foi de fato falando da minha dor. Porque como a Edi, como a Lili, nós já trabalhamos no CLT. E toda a minha iniciação de carreira foi no CLT. Desde muito nova eu trabalhei 25 anos no CLT, desde novinha. Comecei minha carreira com 14 anos e comecei na área do porto, ou seja, uma área muito tomada de energia masculina. Eu liderava equipes masculinas, containers, exportação, navio e por aí vai. E aí, quando... tava tudo certo enquanto eu estava dentro do meu campo de controle, da minha organização, né? Porém, chega uma hora que a gente sonha, visualiza família, visualiza filhos, né? E aí chegou essa hora de... Na verdade, eu me achava mulher, totalmente mulher, controladora, resolvedora, mas chegou a hora de eu me relacionar com o parceiro, de eu ter a minha família. E foi aí ter minha família, meu parceiro, filhos, né? E por aí vai. E foi aí que eu descobri que a dor pode estar nesse momento da sua decisão em continuar trabalhando, né? E constituir uma família, educar filhos. E eu comecei a descobrir que ao mesmo tempo que eu precisava controlar minha energia feminina, eu precisava pensar em soluções para conseguir estar mais presente, ter qualidade de vida com a minha filha, com o meu marido. Então eu descobri que empreender era o melhor caminho para aquele momento na minha vida, né? Eu poderia empreender de qualquer lugar, da minha casa, fazendo a organização do meu horário. Mas empreender não é só empreender. A gente fala que empreender, ok, você pode fazer dinheiro, mas não é só isso. O segredo mesmo é quando nós olhamos para as outras pessoas com amor. Quando nós olhamos no que você pode ser útil, no que você pode ajudar, né?
Eu costumo dizer nas minhas falas que não enxergar as pessoas como cifrões, porque o ramo comercial, o ramo financeiro, você acaba visando o dinheiro. E quando você começa a empreender com amor, você consegue equilibrar, né? Essa troca, você dá com amor e você tem mais amor dentro do seu lar, você tem mais amor nas suas relações, amigos, família. Então, meu capítulo ele fala isso. Eu tratei a dor de mães que podem sim ousar empreender com amor e ao mesmo tempo ter qualidade de vida, cuidando da saúde, cuidando da autoestima, cuidando do seu interior. E aí foi quando eu conectei com essas lindezas que aí eu aprendi, né? Não, estou sendo curada, todo dia é uma cura, é um aprendizado, é um crescimento, né? Então, isso tudo, como eu falei lá no comecinho, é o poder da decisão, sabe? Eu decidi, lá com uns 28 anos, eu decidi que eu precisava mudar. Eu dei o meu primeiro passo, comecei a aprender, me conectei com pessoas, com ambientes, surgiram ideias e hoje eu estou aqui. Tenho qualidade de vida, tenho qualidade de tempo, liberdade geográfica. E tudo isso eu falo no livro e vou falar menos, porque senão, gente, eu vou contar o livro todo aqui. Mas é possível nós mamães, nós mulheres, equilibrarmos sim a nossa essência, tendo qualidade de vida. A nossa essência com a perna do dinheiro, com a perna financeira, mantendo o amor em tudo que a gente faz. Maravilhosa. Vocês perceberam, né? O nível que está esse livro. E esse livro tem várias tarefas, né? Então, para ativar você ali, aí depois que você fazer essa leitura, fazer uma boa reflexão, ainda vai te levar à ação. Para você fazer sim aquela tarefa, fazer aquela atividade, para você entender o que um capítulo pode fazer na sua vida. Na outra live eu falei, tem pessoas que às vezes acham que tem que ler o livro inteiro. Nosso você vai ter que ler, porque tá totalmente diferente, né? Cada capítulo tem uma essência, tem ali aquilo maravilhoso que você precisa entender. Mas quando você pega um livro solo, você ainda pode ler só um pouquinho, talvez, e já entendeu o recado e já passa por uma transformação. E esse tá tão especial porque são 15 coautoras. A cada capítulo que você lê, você vai falar assim, uau, né? Que isso? Você vai ficar espantado com o tanto de conteúdo que tem ali e você vai entender um pouquinho da história dessas mulheres que decidiram a contar a sua história, a deixar esse legado, transformar vidas, transformar a vida delas, a família delas e ainda condicionar a levar para mais pessoas. Então a escrita faz isso com a gente, ela nos direciona, ela nos lança. Inclusive nós estamos no pré-lançamento do nosso livro. E esse pré-lançamento é esse aquecimento para a gente trazer para você aqui um pouquinho do que aconteceu ali num processo. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre as dificuldades, né? E é interessante que você perceba que na escrita tem processos, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu consigo escrever, aí de repente você já está chorando, né? Então você mistura choro com escrita e de repente você faz aquele flash, começa a vir imagens e você vai lembrando. E aí vai ressignificando, né? Que é o poder da ressignificação aqui do capítulo da Edilene maravilhosa. Então eu quero que você fale também um pouquinho aí da sua experiência com a escrita, como foi para você escrever esse capítulo, né? E o que você viveu durante esse processo. Como deve ter sido importante para você rever. É um filme que passou na sua cabeça, né? Mas agora você registrou. E é tão interessante você escrever que pode ser que no outro dia você fosse escrever e saísse outra história. Saísse um outro momento. Então, com certeza, você deve ter um dia certo, né? O dia que você escreveu, você reviveu tudo aquilo. Então, eu quero que você fale um pouquinho também aí do seu capítulo, da sua experiência. Quais foram algumas dificuldades ou obstáculos que você encontrou aí pelo caminho? Sim. Dani, então, primeiramente, para que tudo isso fosse possível, eu poder escrever esse sentimento, eu tenho só que agradecer a você. Porque você foi muito, assim, paciente, né? Você segurou mesmo na minha mão, porque eu quis desistir várias vezes. E eu entrei para esse projeto nos últimos segundos. Ela foi lá no meu particular e falou, Edilene, ainda dá tempo.
né? Quais são as suas dificuldades? E aí a gente foi conversando. E realmente, assim, Dani, você tem um diferencial muito grande. Eu só peço a Deus que te ilumine, que te abençoe, você e a sua família, e que você não largue jamais dessa sua missão. Porque por conta da sua missão, nós aqui, como coautoras, estamos também levando a nossa missão adiante. Tá? Então, esse poder da escrita que você ativou em mim, eu diria que foi um dos melhores ensinamentos, melhores posicionamentos e decisões que eu tive no meu ano de 2022. Então, Dani, gratidão eterna por você, tá? Eu vou estar no próximo, pode já me colocar, eu tô dentro e já tenho até o que eu vou escrever. Despertou mesmo de uma maneira surreal. E assim, a dificuldade que eu tive foi o seguinte, realmente a gente, quando vai atrás de um autoconhecimento, né, até então, tá tudo bem. Começa a abrir o leque, como eu falei, né, começa a vir as perguntas, e aí a gente depara com os limites, né? O que nos limita? Né? Porque aí a gente sabe de tudo. Eu sei como eu tenho que agir, eu sei como que eu tenho que interagir, eu sei o que eu tenho que executar. Mas eu fico limitada. E aí que eu venho a dizer, e assim, por essas experiências em consultório, tudo mais, o poder da consciência disso. Né? Tá, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, o que me limita? Eu preciso ter essa consciência. O que me dói, né? E doía. Quando a Dani me procurava e falava, Edilene, me doía, porque algo ainda estava para ser curado, né? E eu digo, então, o autoconhecimento vem primeiro, né? Depois vem as perguntas, até você ter a consciência, e depois a escrita vem para selar. Eu digo que a escrita veio para selar essa minha dor. Porque naquele momento em que ela me procurou e estava todo esse projeto, eu estava nesse processo de cura, né? Que eu estava ressignificando algo que estava no meu presente ainda. E aí eu fui entendendo. Não, eu preciso reviver. Eu preciso ressignificar de uma vez por todas. E assim, os detalhes eu gostaria que vocês vissem no livro. Mas o que eu posso trazer para vocês já de antemão é o porquê que a gente tem que lidar com a nossa dor de uma forma muito especial, muito, muito cautelosa mesmo. É bíblico. Se vocês forem procurar lá em 2 Coríntios, eu anotei aqui para mim não me perder, em 2 Coríntios, capítulo 4, nos versículos de 16 a 18, sabe o que explica? Explica o seguinte, principalmente para aquelas mulheres e homens que gostam de fugir da dor. Lá está explicando o seguinte, que dores, aflições vão existir em todo esse processo em que estamos na Terra. Não tem como fugir deles. Sabe por quê? Porque é só assim que a gente cresce, é só assim que a gente avança. E aí ele fala, lá no final do capítulo, o seguinte, que conforme você mais presencia tudo isso, conforme você mais enfrenta tudo isso, vem a angústia, mas a angústia de uma forma assim que a gente se abre para a glória eterna. Então, para nós irmos para a glória eterna, nós temos que fazer tudo o que precisa ser feito, a enfrentar todas as dores, porque isso faz parte do nosso crescimento. E o crescimento dói, né? O crescimento dói. E aí eu pergunto para você assim, se eu sei que eu tenho que enfrentar a minha dor, então qual dor eu quero para o momento? A dor do agora ou a dor do depois? Porque a dor do agora é bem isso, você pegar o metiolate, o mercúrio, e você já fazer o que tem que ser feito, colocar para cicatrizar aquilo agora. Agora tem a dor do depois, que você pode pegar, olhar para o machucado e, né, não, eu não quero nem limpar direito, eu só vou pôr um band-aid.
Aí você coloca o band-aid, você mascara a sua dor, e aí você fica mais algum tempo, né? Você protela a sua vida aqui na Terra. Então é bem isso. Hoje a pergunta é essa: qual dor você quer? A da agora ou do depois? E é isso que eu trago no livro. E é isso que eu experienciei. Então, aquela dor que eu trouxe no livro, eu resolvi, eu selei de uma vez por todas. E por isso que eu estou aqui falando publicamente sobre o poder da ressignificação. Maravilhosa. A hora que você falou dessa questão da dor, né? Eu já lembrei do parto. Que na época eu queria... A minha primeira filha tá indo para 4 anos, né? E aí eu falei, eu quero ter um parto normal. Eu quero passar por essa experiência, né? E aí chegou na hora, eu tava arriando, né? Como o pessoal fala aqui na região. Tava arriando. Eu falei, vou querer uma cesárea porque tá doendo muito, né? Fiquei quase umas 24 horas tendo contração. Eu falei, não dou conta não. Aí vai a médica, né? Falei, não... Tá tudo certinho, tá encaixado, a gravidez tá tranquila, vai parto normal, porque ela sabia que eu queria, né? Então ela tava me ajudando ali nesse processo. Por isso que eu falo que precisou de alguém também pra me orientar, né? Pra me ajudar ali, porque senão eu não ia dar conta. E graças a Deus eu consegui ter esse parto normal. Depois eu nem lembrava mais, eu escolhi ter a dor antes. Depois eu já não tinha dor mais. Tava tranquilo, eu falei, que? Nem tô lembrando do parto mais, né? Inclusive é tão interessante essa experiência, porque na hora de você ter a criança, você precisa da contração e a contração não vem. É interessante, né? Mas é um processo. Agora também estou esperando o bebezinho, né? Tô com 3 meses. Estou vivendo essa experiência, esse processo. Inclusive a Lili fez parte desse processo, ela me ajudou aqui também. Né? A gente fez aí ela me deu algumas orientações e eu fui aqui também cuidando da minha criança interna, da minha criança interior e com certeza isso contribuiu para eu ter também essa segunda gestação. E graças a Deus está sendo bem tranquila, né? E juntou ali também fazendo exercícios físicos, cuidando da alimentação, que até comentei esses dias numa live, é muito importante. Muitas vezes as mulheres querem engravidar, mas elas pensam que tem que cuidar do corpo depois que ganha a criança, né? Mas ela tem que cuidar antes. Se preparar, porque é uma transformação, que é o nome do nosso livro, né? Mulheres transformadas para reinar. Então, uma mulher que é transformada para reinar, ela se preocupa antes. Ela cuida de si. Porque pensa comigo, a transformação que vai ter no corpo, né? Então, assim, e cada gestação é diferente da outra, né? É tão interessante, é porque é num tempo diferente, é num momento diferente. Na época, por exemplo, minha filha nasceu, depois logo já veio a pandemia. Então, olha que interessante, né? Agora a pandemia já deu uma cessada e a gente está vivendo um tempo novo, né? Estamos aqui transformando vidas a partir da nossa transformação, porque quando a gente olha para a nossa dor, a gente vai ali se curando, a gente consegue conduzir outras pessoas. Olha, eu passei por isso, eu tenho essa experiência, então eu tenho autoridade, assim como a Edi estava falando. Ela tem autoridade para falar sobre isso, né? E, inclusive, tem partes ali do capítulo dela que ela fala sobre isso também. Né? Eu não me sentia com autoridade para falar sobre determinado assunto, mas hoje eu tenho essa capacidade, sim. Eu tenho essa autoridade, eu vou levar à frente, eu posso te ajudar. Por isso que se transformaram nessas mentoras maravilhosas e juntaram, né? Uniram esses propósitos e trouxeram aí uma nova realidade. Olha, hoje vocês têm grupo, né, de alunas, vocês cuidam de outras pessoas, vocês conversam com tantas mulheres durante o dia, com certeza, que vivem problemas que talvez não está conseguindo resolver sozinha. Por isso que é importante, né, o acompanhamento, ter um mentor, ter alguém para te ajudar. Pedir socorro, sim, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de pedir ajuda, mas aquilo está impedindo dela desbloquear algo poderoso dentro dela, que pode ser uma escrita de livro, não é mesmo? Querida Lili, eu quero saber um pouquinho de você. Como que foi o processo da escrita do seu livro, do seu capítulo? Porque a gente fala, é o capítulo, mas é o livro, né? Então, mas é o capítulo seu que fala do poder do perdão, né? Como que você se sentiu ali no momento da escrita? Quais foram os obstáculos? O que você viveu nessa experiência da escrita? Conta um pouquinho aqui pra gente. E você que está aqui na live, já compartilha, viu? Que eu tô vendo pouca gente aqui. O que é isso? Estamos fazendo uma entrega aqui surreal, então compartilhe. Fique à vontade, querida, para falar do seu pedacinho do capítulo. E poder do perdão, né? Para mim, o escrever foi como se nesse momento da escrita eu estivesse de fato fechando aquele ciclo.
fechando aquela história que eu já tinha olhado para aquela dor, que eu já tinha encarado, enfrentado, que eu já tinha ressignificado, mas parecia que faltava algo, né? E a escrita, ela trouxe isso, ela trouxe esse fechamento, essa blindagem. Esse soltar, eu gosto de falar muito sobre soltar, sabe? Você segura a sua história, você parece estar amando a sua história, a sua dor, carrega aquele balão, né? E ali, naquele momento da escrita, coloquei tudo ali, todo o sentimento, toda a emoção, tudo que eu tinha vivido, carregado até aquele momento. E aí a força sistêmica, vamos falar assim, que quando você escreve, você está colocando uma força sistêmica, você está colocando para fora aquilo que ainda insistia em ficar na sua mente. Então você escreve, abre espaço para uma nova experiência, abre espaço para você viver algo novo, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Coloquei ali, através da escrita, fechei, blindei o meu passado, e ressignifiquei e gerei uma nova experiência em cima dessa história linda de dor, mas de força interna, né? Que trouxe para mim o meu método, que trouxe para mim um novo olhar para a minha maternidade, que trouxe para mim um novo relacionamento, que trouxe para mim tantas coisas boas, né? Então eu creio que foi ali, naquele momento, naquela blindagem, de soltar o balão do passado para viver inteiramente o presente. Uau! Maravilhosa. A hora que você falou esse finalzinho, para mim veio assim, né? Tem pessoas que se fecham à graça de Deus, né? Então ela vai se prendendo ali, ela fica tão pesada que ela não consegue avançar. Por conta desse peso, daquela corrente que está segurando ela. E o que eu percebi na sua fala é que você estava ali com as portas fechadas e as portas se abriram, né? Porta, janela, né? Fala porta que você já vê o sotaque da gente aqui do interior, né? Então, Deus abriu todas as comportas, a gente já pode falar assim, né? As comportas do céu e foi enviando as graças que você estava ali. Estava faltando pouquinha coisa para você receber. E esse capítulo, o Poder do Perdão, fez isso com você. Que coisa mais linda, né? Você quer falar mais alguma coisinha? Pode falar, tá? Algo muito assim forte, porque lá nesse capítulo eu falo do poder de olhar para a nossa origem, honrar pai e mãe. E quando você faz isso, não vou contar os detalhes também não, é só para vocês ficarem curiosos, mas quando a gente faz isso, a gente entende que a partir deles e por eles nós estamos aqui e que para viver e não para ficar parado na vida, para viver, né? Então tem poder, né? Ser mãe é honrar a mãe que nos trouxe até aqui, né? Uau! Então é isso que transformou e tem transformado e tem me feito uma mãe diferente a partir de agora. É isso. E viu, ó, nos comentários aqui tá cheio de depoimento aqui, ele, ó, estão falando aqui de atendimento, seu aí, tá cheio de depoimento aqui, tá vendo? E eu vou deixar esse convite para você que tá nessa live, você procurar essas mulheres, viu? Não vai sair dessa live aqui sem começar a seguir elas, acompanhar o trabalho. Chama lá no direct e fala assim, eu quero saber um pouquinho mais desse capítulo que você falou, esse assunto que você falou mexeu comigo. É assim que você começa, tá? Não deixa essa live de lado. Compartilha com mais gente, depois se puder reassista, que a gente deixa gravado também, né? Não é porque vai ficar gravado que você já vai sair. Você vai assistir até o final. Falta pouquinho pra gente encerrar, mas é assim que você começa, dando o seu primeiro passo, procurando alguém. Você tem que aprender a confiar nas pessoas também. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, inclusive eu também tinha essa dificuldade, a gente vai trabalhando com isso. Então você vai entregando um pouquinho daquilo que você tem para o outro para você experimentar essa transformação, essa mudança de vida que você precisa. Esse passo, qual passo você vai dar hoje? Né? Meu esposo sempre fala, né, que é você dar o passo sem ter chão.
É diferente, né, do que o pessoal fala, né? Dá o passo, Deus coloca o chão, né? Você dá o passo no invisível, né? Porque aí Deus, sim, vai colocar o chão, os passos. Eu também costumo falar que você enxerga um pouco só, né? O Espírito Santo ilumina muito mais, vai dar mais alcance para você. Então, vai fazer com que você enxergue aquilo que precisa ser mudado, transformado. Então, procure ajuda. Não fique aí sozinho, vivendo aquela dor, sofrendo o tempo todo. Enfrente a dor, assim como o medo, né? Quem aqui não fez live ainda e ainda tá com medo? Medo do que o outro vai falar, né? Necessidade de aprovação. Ah, mas o meu vizinho que vai falar. Ai, fulano, né? Vai ficar complicado para mim. Nossa, se vocês soubessem que eu não tinha coragem de falar por conta disso, você acredita? E aí eu fui descobrir que o meu bloqueio estava na exposição ali, né? Então, por isso que o meu capítulo, eu não comentei ainda, né, aqui, mas eu vou falar um pouquinho. O meu capítulo fala da exposição. Né? Imagina, uma pequena iniciativa que eu tive de me expor, na verdade, meu primeiro livro, né, o Escritora Particular de Deus, que me fez expor. Ele falou assim, agora você vai ter que lançar, e daí vai ter que aparecer. Como que você vai vender o livro sem aparecer? Fala pra mim, não tem como. Então você precisa dar as caras, sim, aparecer aqui, começar a falar que nós estamos falando aqui agora. Cada uma falando um pouquinho no seu capítulo, né, mostrando que existe, que é real. O nosso livro é impresso, tá? Não é e-book não, viu, gente? Na verdade, a gente tem o e-book também, né? Porque quando a gente faz o livro, a gente também tem o e-book, tá? Mas o nosso livro é completo. Não é esse livro pra você ficar só no digital, não. Ele vai chegar na sua casa para você folhear, escrever, para você sentir o cheirinho do livro. Eu sempre gostei de sentir cheirinho do livro e nunca entendi que eu estaria no meio dos livros hoje, ajudando as pessoas a destravarem seus livros. Então, isso que fez o meu capítulo trazer à tona nesse livro. Exposição. Quando você se expõe, quando você põe a sua história aqui, inclusive no Instagram, aqui numa live, num capítulo de livro, você está alcançando pessoas, você está ajudando pessoas. E você está levando uma palavra. Não importa o seu sotaque, não importa se você está falando muitas vezes errado, mas você vai melhorando. Você vai percebendo que a sua comunicação, aqui a maioria é oral, né? A gente já percebe, né, Vânia? Então, nós gostamos de falar, as mulheres já gostam, sim, de falar. E é lindo porque elas têm muito conteúdo, né? Às vezes tem pessoas que não sabem o que é oral, não sabem, que nem a Lili, não sei se acho que ela não comentou, né, mas também mexe com essa questão da análise corporal, comportamental, então mostra para você qual é o seu perfil. E aí você começa, como a Vânia falou, no seu autoconhecimento. E aí tudo muda, porque você entende quem é você entende quem é o outro, e você começa a entender por que eu tenho essas reações e o outro não tem, por que é diferente? Porque cada um tem o seu perfil. E dessa forma nós conseguimos conviver melhor com as pessoas e contribuir com elas, e não muitas vezes ali atrapalhar, né? Então a gente vai ajudando nesse processo, tendo paciência, tranquilidade, a gente vai se desenvolvendo. Porque o autoconhecimento, ele é para sempre, ele é eterno. Então, sempre a gente vai ter algo para conhecer. Às vezes nós temos reações que nós não sabíamos que tínhamos. Mas naquela situação, naquela coisa que você está ali, naquele momento, você se conhece um pouquinho mais. E aí o seu expor, né? Eu lembro porque a gente percebe várias vezes pessoas que começam a falar daquela, fica trêmulo, né? Porque ela tem um pouco de insegurança. Eu também era assim. Mas eu fui perdendo aos pouquinhos, ainda veio um pouco da insegurança, mas nós temos que encarar, expor, porque a nossa exposição faz isso. Traz um livro, traz projetos, faz conexões e a gente pode alcançar muitas pessoas. Eu estou muito contente de ver vocês aqui transbordando. A gente poderia ficar a noite inteira falando aqui, a gente ia ter muito conteúdo, né? Inclusive, já deixo o convite para você que está aqui. Nosso lançamento vai ser no dia 28, nesse próximo sábado, a partir das 20 horas. Nós vamos revelando aqui algumas coisas aqui durante esse restinho de semana, tá? Inclusive, quem estiver presente com a gente vai ter alguns bônus aí, então fiquem espertos aí, porque vocês podem estar adquirindo muito mais do que um livro, né? Mas algo que vai levar vocês a viver novas experiências. Porque às vezes você fala assim, por que eu vou comprar um livro? Eu nem tenho o hábito de ler um livro. Mas por que você não começa? Porque a partir da leitura do nosso livro, você pode tirar o seu. Inclusive, no meu capítulo, eu falo muito sobre isso, de você escrever, de você expor sua história. Deixo lá para você 10 atividades, que é intencional, né, Vânia? É intencional para que você realmente seja provocado
a tirar aquilo que está dentro de você e que não é seu, é nosso. É nosso. Olha, veio para mim falar isso agora, né? Esse conteúdo que está aí dentro é nosso. A gente precisa compartilhar, né? Partilhar uns com os outros. Para a gente fazer disso não uma união, mas uma unidade. E aí gerar essa transformação. Ah, e poderia ficar a noite inteira com vocês aqui, gente. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu quero que vocês deixem uma mensagem final e também provoque a quem está aqui a comprar o nosso livro e também vir a começar a escrever a sua história. Quero começar pela Vânia, deixando sua mensagem final também e trazendo mais pessoas. Lembrando que amanhã tem mais live, viu? Amanhã, inclusive, a gente vai encerrar essa semana de lives para a gente se preparar para o sábado, tá bom? E a gente vai se comunicando com vocês aqui como vai ser isso. Vai ser algo muito especial. A gente vai fazer um aprofundamento um pouquinho maior desses temas, né? Além do capítulo. Então, a gente vai fazer com que vocês vivam essa experiência real e possam também experimentar dessa fase de vida que nós estamos agora, que é escrever livros, alcançar pessoas, ajudar nesse processo. Porque escrever livros depende de você. Se você quer escrever, o seu livro já está aí. Na verdade, temos muitos livros. Só ainda não preparamos o conteúdo e não publicamos. Porque um livro você precisa publicar. Senão não tem graça, né? Vai ficar escondido na gaveta, não resolveu nada. A ideia do livro é você lançar, enviar, né? É a gente lançar sementes. E não sabemos quantos frutos vão gerar, mas vão gerar. Que seja uma pessoa que leia o seu livro, já foi o suficiente para a gente ter se dedicado por 4 meses a entregar esse conteúdo. Então, Vânia, deixa a sua mensagem final. Eu adorei a sua fala final, né? Falando que a mensagem que está guardada no nosso coração, aliás, em cada coração, talvez não seja de cada um, seja nossa, né? Então, que nessa live, nesse momento, né? Nós estamos aqui com cerca de 12, 15 pessoas oscilando, passou aí cerca de 16, mas que nós possamos entender, você que está aí do outro lado da telinha, aí você olha para a sua vida e fala assim, poxa, minha vida está do mesmo jeito, estou no primeiro mês de 2023, feições, aqueles projetos de final de ano, de Réveillon, mas aí você chega lá em novembro, chega lá em setembro e as coisas continuam do mesmo jeito. Por quê? Por falta de decisão, de conhecer mesmo, de ousar, de se lançar. Então, esse projeto é a prova, gente. Todo mundo é oral aqui, como a Dani falou. A gente ama falar. Depois vocês vão lá nos nossos Instagrams. Todo mundo fala um pouquinho do corpo, explica. Principalmente a Liliana, que fala só sobre esse assunto, né? Tem uma autoridade imensa de falar desse assunto. Mas a gente gosta muito de falar. Porém, isso aqui para nós, essa live, essa semana, esse lançamento, é tudo novo. E tudo por conta de que nós saímos da nossa zona de conforto. Aí eu posso falar com toda a propriedade aqui. Vocês estão falando com mentoras, ok? Mas nós não temos nada de diferente de todos vocês que estão aqui. A única coisa é que a gente tem muito amor para dar, para transbordar, ansiedade em liberar a mensagem do céu, porque a gente sabe que não tem mais tempo. Então, se você vê a sua vida como normal, como sem mudanças, tá na hora de você, sim, abrir um livro, sabe? Começar por um e-book, se ousar, né? Porque você vai ver, pode acreditar, você vai ver milagres acontecer. Eu, com 36 anos, totalmente em fase de crescimento, né? Com o meu primeiro livro aí, e lançado, chega até me arrepia de dizer. Mas fora isso, vocês não têm ideia do quanto nós crescemos em 2, 3 meses, sabe? Então, a minha mensagem final é: se ouse, se lance, se jogue, sabe? Permita aprender, porque isso vai te levar a lugares que a alma tem saudade, você nem foi ainda, tá? Então, a alma tem saudade, você só se permitindo que você vai conseguir, viu? Então, a minha mensagem final é essa. Pegue o livro, comece por esse livro, por nosso livro. Tenho certeza que vai transformar você. Assim, vai te levar em lugares que você nem imagina.
E o resto eu deixo para vocês lerem. E é tão interessante porque o nosso livro fala de mulheres transformadas para curar, né? Histórias conectadas por um movimento. Mas isso não impede dos homens estarem lendo, porque o conteúdo serve para todos, né? Inclusive para você entender um pouquinho de como funciona o sistema de uma mulher, né? Como ela pensa, como ela reflete. E é tão interessante para mim que vivia ali fazendo as revisões e olhando cada texto com muito cuidado. Eu fui vivendo as experiências daquilo que elas escreveram e sentindo um pouquinho também do que elas são ali naquele momento da escrita, porque a escrita é uma essência, né? Então, cada uma tem uma essência na escrita, né? Até, inclusive, quando a Vânia escreveu, né, entregou o capítulo, eu, na hora, falei pra ela, nossa, esse capítulo tá diferente, ele tá divertido, né? Ele tá assim, nem lembro exatamente a palavra que eu falei pra você, mas ele tava divertido. Então, porque lembrou bastante dela. Tipo, eu lendo assim, eu falei, é a Vânia que escreveu, né? Então, cada capítulo, sim, você consegue entender o leitor, enxergar, né, o escritor, né? E aí você, como leitor, se colocar no papel do escritor. Então é muito interessante, é um processo de transformação de verdade. Edi, querida, deixa aí a sua mensagem final e também convocando essas pessoas que estão aqui ainda a escrever. Dá tempo, estamos no comecinho aí de 2023, você tem o ano todo para fazer, né? Eu tô com uma meta de terminar com 7 livros em dezembro. Uau. Vamos ver aí, né? Como a gente vai avançar. Então, como a Vânia falou, a gente acelera demais, gente. Em 3 meses, a gente vive 3 anos. É muita coisa. Por conta de estar conectado com as pessoas certas. Então, às vezes, você não é porque você não teve resultados, mas é porque você só não se conectou com as pessoas que, de fato, vão te levar a esse avanço, né? Não é que você vai acelerar e viver numa ansiedade tremenda. Não é assim. Mas é um aceleramento bom. Né, algo que faz bem para você, que com aquele conhecimento você, opa, já sei o que tem que fazer, né? E aí você vai e faz o que precisa ser feito e não mais procrastina, não mais entende que a sua vida talvez não seja importante. Não, você é a prioridade, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso. Você é a sua principal prioridade, né? Você é importante e você precisa olhar para você. Então essa escrita vai ser um olhar para dentro e extrair o que está dentro, que Deus colocou aí, mas que você só vai saber se você escrever, né? Então, deixa essa mensagem, de querida. Então, Dani, só complementando sobre o seu capítulo, você se expôs tão, mas assim, de uma maneira tão suave, que assim, me incentivou. Hoje eu estava lendo as suas tarefas, assim, colocando em prática, inclusive, viu? Olha, estou sendo bem aplicada. E assim, como ativou? Por isso que eu falo, a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é: se posicione. Né? O fato de eu ter me posicionado, né? De eu ter ouvido ela, de eu ter acreditado no que ela me via, né? Que eu seria capaz, eu me posicionei. E hoje eu venho aprendendo cada vez mais. E é sobre isso, conforme a gente vai se curando, mais a gente vai avançando. Então, é uma dor que cresce, faz parte do nosso crescimento. Né? Então, você me incentivou, tá, Dani, a entrar no seu próximo livro, através das suas tarefas. Tá? Você me ativou para isso. Então, gratidão imensa. Tá? E assim, e sobre esse olhar para dentro, né? É exatamente isso, é enxergar a nossa essência. Porque quando a gente enxerga a nossa essência, a gente é muito automático a gente entender e a gente se revestir da armadura de Deus, né? Porque quando a gente encontra a nossa essência, a gente se posiciona para isso, encontra a essência, reveste da armadura dele, que é a fortaleza que ele nos dá, né? Essa armadura é a ousadia que precisamos ter para continuar o nosso caminho. Então, fácil não é. A gente já sempre está falando isso, como todo crescimento dói, conforme mais crescer, o tombo é maior. Isso não tem como escapar, mas tem como a gente ativar a nossa essência todos os dias, a nos revestirmos da armadura dele, né? E pedir a ele: Senhor, eu me comprometo, eu vou fazer o que cabe a mim. Eu vou fazer conforme a verdade que o Senhor me mostra na sua palavra. Agora, a armadura, o revestimento é com Ele. É isso que é o mover de Deus. E a gente está aqui para que vocês
assim, se sensibilize, tá? Com esse projeto, com esse trabalho lindo da Dani. E assim, se inscreva o quanto antes. Porque essa mulher tem, assim, dados, assim, poderosos. E vocês viram, né? Que não foi nada programado. Ela pega uma frase da gente e já desenrola todo um conteúdo. Então, é bem isso que você vai ativar em você. Gratidão, Dani. Maravilhosa! Inclusive, a Di tem um devocional, né? Quero que você fale também nesse devocional, né? Que você também está ali falando da palavra. E eu senti agora você falando. Hoje a gente vai finalizar diferente. Depois que a Lili falar também um pouquinho da sua mensagem, eu quero que você finalize com oração, né? Inclusive, é uma coisa que eu preciso começar a fazer. Vocês perceberam, né? A gente começa a reunião e termina a reunião. E eu quero começar a fazer isso também. A gente começar sempre ali orando, pedindo a Deus, né? Eu faço a minha oração antes da live, né? Mas não na live. Então, na verdade, a minha oração já está dentro da fala, né? Às vezes eu tô ali, Deus está me usando tanto que eu entro num flow, assim, que as minhas lives, por isso que eu já tô até olhando aqui no tempo, por gente não passar muito, né, do tempo, mas eu não, olha, me esforcei para terminar a live antes das 2 horas de tempo, eu não consigo, gente, é muito flow. Quando vem, Deus já me tomou conta, minha boca já não é mais minha, e sai tanto conteúdo que depois que eu assisto no replay, eu falo, que isso? Quem falou isso, meu Deus? Né? Então, é muito forte a gente deixar ser usado por Deus, né? Então, fala aí também no seu devocional e convida o pessoal para participar. Todas as quartas-feiras, meu devocional é às 8h07. E eu venho trazendo, eu pego assim, na verdade é bem no dia mesmo que eu me entrego, né, para ele e vem uma palavra. E com essa palavra eu vou procurar o versículo que cabe a essa palavra. E aí o conteúdo vem, a gente é usada mesmo por ele. Eu posso até fazer um script na hora, e é bem isso que a Dani falou. Mas quando você se entrega para ele, né, o mover é dele, o direcionamento é dele. E é bem isso, quando a gente vai rever a live, eu falo, meu Deus, eu não entendo que eu falei isso. Isso é para mim, inclusive. Essa fala é para mim, é muito impressionante. O tempo todo a cura, né? A cura acontece quando a gente se entrega para Deus. E é isso. E nessas falas que a gente se entrega ali, Deus vai tomando conta da nossa. A gente começa no racional, né? De repente ele invade ali, já fica no plano espiritual que a gente não tem domínio e controle mais, né? E aí saem métodos, fórmulas, novas lives. Quantas lives eu não tirei de uma fala ali que foi falada no meio da live e saiu métodos e conteúdos, né? Inclusive todas, até eu tive uma experiência de conversar, né, com uma colega também a gente tá aí na mentoria da Luana Rocha, né, que é Monetize com a Escrita, e eu tava comentando com ela, né, como que eu faço meu processo de live. E eu pego uma folha sulfite em branco e começo a escrever. É basicamente isso, né? Eu tiro o que tá dentro de mim e Deus vai me usando na escrita. Eu falo que Deus fala muito comigo na escrita, então eu levo muito a sério quando eu estou conversando com alguém. Eu sinto a energia da pessoa do outro lado, mas nem sempre foi assim. Foi de tanto entrar em contato com as pessoas. Quem já conversou comigo que sabe, né? Que se a pessoa não fala tchau, eu também não falo. Eu fico ali conversando. E tem que falar uma boa noite pra mim, pra eu perceber que você não quer conversar mais. Senão vai no embalo. E eu vejo que eu tô ajudando, tô ali, sabe, na escrita mesmo, né? Raramente eu mando áudio, vídeo é raro, porque eu gosto da escrita. Deus fala comigo ali, porque se eu for falar, muitas vezes, talvez eu fale coisa da minha cabeça, né? Mas escrevendo, ele fala assim, apaga e coloca o que eu estou falando. Daí eu faço a correção e troco as palavras. E aí vai nesse processo, né? Que vai saindo conteúdos e mais conteúdos. Lili, maravilhosa, quero que você deixe a sua mensagem final. Comenta também aí desse poderoso conteúdo que você carrega, porque eu lembro que você começou a falar sobre ele e as suas portas escancararam, né? Inclusive, a Lili já fez uma live aí também. Dentro do grupo, né? Você fez também, teve ali uma análise corporal ao vivo. Eu te convido também, depois no canal do YouTube também, a acompanhar esse conteúdo. A Vânia, inclusive, falou sobre feminilidade. Eu acredito que a Idia ainda não fez uma palestra no grupo ainda. Eu vou chamá-la para falar um conteúdo pra gente também, para que vocês peguem um complemento dessa live, tá? Então, Lili maravilhosa, deixa aí seu recadinho final. Sim, a análise corporal, ela traz esse olhar para que nós possamos entender quem nós somos, né? Quem eu sou de fato,
né? E aí você, ali, através da análise, você começa a conhecer melhor as suas atitudes, os seus comportamentos, no detalhe, né? E aí, isso traz para você um encontro com a sua essência de forma que você faz com que a sua vida fique mais leve. Você começa a aceitar mais quem você é, né? E até entender melhor o outro, né? Então, esse é o poder, assim, que a análise corporal traz pra gente, entender por que é que eu tenho que falar tanto. Às vezes eu até incomodo o outro, mas tá tudo bem, porque não dá para mudar isso, né? Então, você se aceitar aquilo que você tem de melhor em você. E aí a vida fica tão mais leve, fica gostoso, fica divertido, né? E externar tudo isso que nós temos, né? Mas aqui, falando aqui do processo do livro, eu quero trazer a seguinte mensagem para você que está aí, que vai ouvir, que está ouvindo agora ou que vai assistir essa live depois. Eu te convido a olhar para a sua história, para a sua essência, para a sua verdade e ver que balão da vida você anda segurando, insistindo em segurar e não quer soltar de jeito nenhum. Qual é esse balão, né? Então, olhe para isso e faça dessa sua verdade uma história. Aí, participa do próximo projeto da Dani, que você vai ver, assim como eu, as portas vão se abrir para você. Isso significa solte, blinde essa história, esse passado, honre o seu passado e tenha a oportunidade de ver uma história nova através da escrita. Esteja aqui com a gente, porque sim, eu também estarei aí. Nem fui convidada, mas estou já dizendo que eu já tenho aí sede de escrever mais. Porque eu sei o quanto que isso mudou a minha história e não dá para parar. Uma vez que você vive uma experiência, você tem sede demais. E é assim que segue, né? Cada dia um novo degrau, uma nova experiência. E a gente só transborda cada vez mais e mais e mais. Acho que é isso, Dani. Muito verdade. Feliz. Inclusive, nós quatro participamos da mentoria da Ana Lucchini, né? E também do Mastermind dela. Então, no finalzinho ali, ela nos provocou a fazer também um e-book, né? Então, todas nós também temos um e-book. Eu convido você também a conhecer esses e-books. Entrar aí no perfil de cada uma delas, tá? Inclusive, aqui tem uma setinha em cima, perto do meu nome aqui, que você consegue ver o perfil delas e começar a seguir, acompanhar o trabalho. Perguntar lá no direct, gente. Pergunta, né? Como que pode fazer para fazer uma análise, né, corporal? Como que faz para fazer um atendimento com a Indi? Como que faz para entrar aí nesse projeto lindo que elas colocaram também, né? Eu quero que vocês comentem rapidinho também sobre esse projeto de vocês, a mentoria que vocês criaram juntas e que está avançando, né? Com certeza vocês estão tendo muitas experiências. Vocês fizeram uma imersão também que eu pude participar e foi maravilhoso. Quem não participou, gente, olha, na próxima participe, tá bom? Entre em contato com elas porque vai fazer diferença na vida de vocês. Comenta, quem que pode comentar rapidinho aí também sobre esse projeto de vocês, fiquem à vontade. Vânia. A Vânia. A Edi. Vânia, vai. Certinho, assim, aí. Gente, rapidinho, a gente estamos aí com a mentoria para, de fato, nosso objetivo foi como nós conseguimos transbordar nossa mensagem chegando ao coração. Mas no decorrer de todo esse projeto, no processo, a gente entendeu que unindo ali são 4 mentoras, né? Eu, a Edilene, a Lili, que estão aqui, a Regina, mais a Janete. Nós conseguimos, então, reunir ali, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Então, a nossa mentoria chama Jornada Renascer, justamente para nós caminharmos juntas neste processo de transformação, cuidando sim do nosso corpo, governando, colocando todas essas áreas no lugar, cuidando do corpo da melhor forma, colocando a alma no governo e, é claro,
sendo direcionada pelo Espírito Santo, conectando o nosso espírito diretamente com ele. Então, essa jornada foi um presente, sabe? Um presente do alto, que o Senhor nos entregou. E foi ali, ó, cada uma tem a sua joia para entregar dentro da jornada. E com essa joia a gente está brilhando os caminhos de várias mulheres. Então, se você é uma mulher, homem também, a gente fala muito para a mulher por conta das especificidades, né? Mas o homem também, se quiser caminhar conosco, estamos aqui. A mensagem, ela vai tocar, a interpretação da mensagem vai chegar no seu coração de acordo com o que você precisa. Então, nosso objetivo é caminhar junto com as mulheres, a nossa joia possa brilhar naquilo que você precisa de luz, né? Então, de maneira resumida, a nossa jornada Renascer está aberta para todo mundo que queira se conectar com pessoas que queiram resultados iluminados, exponenciais, colocando ali tudo no lugarzinho, tudo no seu devido lugar, governando, que é o melhor. E eu senti aqui agora a Vânia falando, né? E eu já faz um tempo que eu tô sentindo isso, mas agora só confirmou, né? E dentro dessa mentoria de vocês também acolhem outras mentoras de fora com outros temas ou só vocês mesmo ali que colocam os seus conteúdos? Eu queria saber um pouquinho mais. Se for possível, eu me comprometo também a dar uma aula lá para vocês, falar sobre a escrita, da importância, tá bom? Pode contar comigo, só me falar a data certinho, a gente combina, para eu poder levar um pouquinho do conteúdo, da importância da escrita para vocês ali, como um bônus aí na mentoria de vocês, se vocês quiserem, né, Cravo? Já está agendado, querida, já está agendado, porque lá nós encorajamos também as mulheres a avançar, cada uma na sua zona de, assim, que sente bem, né? Então, existe sim mulheres incríveis lá, que eu tenho certeza que o projeto da escrita vai entrar no coração e vai ajudá-las demais. Então, já está agendado. Pode contar que a gente vai entrar em contato com você, sim. E daí claro. A gente pode alinhar também a questão da comunicação também, que eu tenho uma aula, né? Na minha mentoria também, na minha primeira mentoria, que é o Método Emanuele, meu primeiro livro, que eu falo dessa questão da comunicação. Então, a gente pode trazer um pouquinho dos dois conteúdos, porque quando você tem um livro, o poder da escrita, também você tem que comunicar. Então, uma coisa vai ajudar a outra, sim, porque vai ajudar a destravar, né? Então, me lançando, né? Eu gosto muito de ter um quadro, né? Que eu vou voltar a ativar ele, né? Que é o Conte a Sua História e Transforme em Livros. Então, na próxima semana, eu vou, inclusive, trazer aqui uma convidada para a gente destravar, né? Que seja a primeira live, a segunda, mas que comece já a entender esse poder aqui das lives, né? Que quando você se comunica, você leva a sua mensagem. Antigamente era tão difícil fazer isso, né? E não sabemos até quando a gente vai poder fazer isso, mas enquanto nós podemos, vamos comunicar, vamos treinar essa habilidade que nos condiciona, que nos leva, né? A essa atitude tão maravilhosa de compartilhar e transbordar. Quando você aprende a transbordar, tem um negócio que acontece com você não consegue parar de transbordar mais. Então é muito gostoso, assim, né? A gente cresce muito. Quero agradecer muito vocês pela participação. Foi um prazer tê-las aqui. A gente vai voltar com as nossas lives. Inclusive, dentro desse nosso workshop, no sábado agora, do lançamento, dia 28, nós vamos voltar aqui, vamos falar um pouquinho de cada história, vamos nos aprofundar. Vai ser uma experiência, vai ser um negócio diferente, né? Que tudo aqui essa semana pra gente está sendo também uma experiência, né? Eu nunca tinha feito uma semana de lives todinha, né? Tá sendo um desafio, né? Mas a gente vai ali todos os dias entregando para Deus e falar, ó, hoje é daquele jeito, eu vou ali me preparar, já tem as convidadas e eu vou me preparar durante o dia para chegar naquele horário a gente estar ali ajudando pessoas. É possível, porque se a gente não marcar data, nada acontece, né? A gente tava ali finalizando aí o nosso livro, eu falei, gente, semana que vem já para lançamento. Meu Deus, assustou, né? Mas é assim, tem que marcar. E marcou, a gente está aqui. Chegamos, graças a Deus, conexão, estava tudo ok. Nós conseguimos trazer todas elas aqui. Amanhã tem mais, inclusive, para vocês estarem aqui com a gente, né? Vivendo essa experiência. Nem que você fique 10 minutinhos. Depois você pode assistir depois, né? Que vai ficar gravado. Amanhã a gente sobe lá no canal do YouTube às 15 horas. E vocês têm também aí um pouquinho mais de tempo. Porque quando você escuta pela segunda vez, talvez aquilo que você escutou na primeira não pegou bem. Mas na segunda talvez vai pegar, né? Então a gente vai ali, porque eu sempre falo isso. Quando a gente está estudando, você estuda uma vez, parece que não entendeu. Aí depois estuda a segunda, já começa a compreender um pouquinho. Então é assim,
né, que nem compreensão de texto, né? Então a gente precisa estar ali ruminando, né? Assim como a palavra de Deus. A gente vai ruminando aos pouquinhos para a gente poder entender, interpretar. Não é que vai entender tudo, mas um pouquinho que a gente puder viver ali naquele momento, naquele dia, aquela palavra vai ser certeira, como flecha, né? Aquela flecha que entra e só a gente consegue tirar, mas aquela tirada que vai curando, né? Aquele curativo, porque a escrita é um curativo. A escrita, como eu falei ontem, é uma limpeza da alma. Então nós vamos limpando a nossa alma, vamos purificando para estar cada vez mais prontos para o nosso encontro real, né? Com o próprio Jesus, com Deus, que nos espera. Imagina que abraço que não vai ser esse encontro. Então eu almejo o céu, eu almejo estar com Deus todos os dias. Mesmo que a gente caia todo dia, a gente vai levantar, porque Ele está ali olhando por nós. Ele nunca nos abandona. Se você achou que Ele te abandonou, você está enganado. É você que abandona Deus, né? Deus nunca te deixa, em momento algum. Ele já sabia o dia que você ia nascer. Ele já sabia como você ia nascer. Ele já sabia em que família você ia nascer, como você ia viver todo esse processo. Inclusive as nossas dores nos permitiram estar aqui hoje, firmes e fortes. Mulheres maravilhosas, transformadas e corajosas, para trazer uma mensagem, né? Porque se a gente tiver uma vida muito fácil, a gente não vai ter coragem de levar a mensagem. Não vai ter aquele impulso, né? E talvez até aquela energia masculina nos ajudou a chegar até aqui. Para hoje a gente começar com tranquilidade viver a nossa feminilidade que estava ali. A gente estava escondendo aos pouquinhos, mas que Deus, através de pessoas como nós aqui, né? Resgatou aquilo que é nosso. E é nosso por autoridade, que a gente tem aquela essência que precisa ser exposta para ajudar outras vidas. Então, vamos tirar o nosso print, aí a gente vai finalizar com a Edi fazendo a nossa oração, porque vai ser muito especial. E eu convido você a fechar os seus olhos depois, nesse momento da oração, a sentir essa conexão com Deus, que vai te ajudar. Né? Talvez você hoje nem parou para rezar, nem parou para orar, não parou para se conectar com Deus. Então agora é a hora. Então, nesse momento que a gente vai tirar o print, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, para que pelo menos elas peguem esse momento de oração, que vai tocar na alma delas e vai ajudar com que elas tenham uma excelente noite, vivam esse restinho de semana aí, e possa também estar no nosso lançamento dia 28, no sábado. Vamos aí, eu só vou tirar um minutinho aqui os comentários, para a gente tirar esse print, porque é a nossa capinha aí, da nossa live, tá bom, gente? É uma dica que a gente dá aí. Tira uma fotinha no final e usa como capinha da sua live para chamar a atenção depois das pessoas que vão estar aqui nos acompanhando. Então vamos lá tirar o nosso print. Chama mais gente aí enquanto isso, tá bom? Aqui foi. Foi aí para vocês? Foi. Belezinha. Vou voltar aqui os comentários e eu peço que a Edi, então, finalize esse nosso encontro maravilhoso, essa nossa quarta noite de pré-lançamento do livro Mulheres Transformadas para Reinar, com 15 coautoras, 15 mulheres transformadas. Obrigada, Dani. Então eu convido a todas e todos para que fechem os seus olhos e sintam a presença do seu corpo através da sua respiração. Então eu convido a respirar 3 vezes profundamente e vai trazendo esse estado de presença, sentindo a sua pele, sentindo o seu corpo em contato com a sua roupa. Mais uma vez, eu convido você para que se entregue nesse momento e sinta o poder da graça, o poder da misericórdia de Deus em sua vida. E a ti rendo graças, ó Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor nos transforma, o Senhor nos evolui, o Senhor nos faz com que avancemos cada vez mais. E obrigada a Deus, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu favor, porque o Senhor é um Pai que não é apressado, o Senhor nos espera, o Senhor nos ensina que devemos fazer o que compete a nós e que o Senhor já deixou tudo pronto aqui no reino. Tem todos os acessos para que a gente atinja, para que a gente avance cada vez mais
e faça posse e tenha posse de tudo isso aqui na terra, para que o Senhor, através do seu amor, faça com que a transformação aconteça de uma forma leve, de uma forma sutil. Então, Pai, nós te agradecemos aqui nesse momento, por esse momento, por todas essas mulheres e homens que estão aqui, Pai. E principalmente, Pai, gratidão por esse lindo projeto da Dani, que o Senhor abasteça cada vez mais, que o Senhor entregue cada vez mais missões a ela, que o Senhor faça com que ela reine cada vez mais e atinja e ativa todas as pessoas que querem ser obedientes a Ti, Pai. Que eu entendo, Pai, que a escrita, nós acabamos entendendo sobre isso, que a escrita é o poder da Sua misericórdia em nossas vidas. Pai, muito obrigada por todas as pessoas que estão aqui e por todas as pessoas que o Senhor irá atingir através da obra linda, do livro, da escrita. E é isso, Pai. Muito obrigada pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua espera todos os dias. Amém. Amém. Que delícia, hein, Edi? Tá vendo, gente? Se vocês têm experiências dentro de uma live com 4 mulheres. E foi muito forte, né? Porque a gente ficou ali com os olhos fechados, sentindo o nosso corpo, respirando e ouvindo a voz. Que voz suave que você tem, hein? Essa voz que alcança o nosso coração. Dani, a voz dela maravilhosa, não é maravilhosa, gente. essa voz. Se ficasse mais um pouquinho, tenho certeza que a gente ia ter aquele soninho leve, né? A nossa noite vai ser diferente. Eu já falei pra ela, me liga à noite. Eu já falei pra ela, me liga à noite pra eu poder meditar e dormir ouvindo essa vozinha. Que delícia, vocês não são os gente. amores. Que delícia. Olha, eu agradeço mais uma vez de vocês estarem aqui, ter aceitado esse convite, estar aqui também, né, falando um pouquinho dessa escrita do livro, da vida de vocês, do que vocês realizam aí neste mundo e quanta diferença vocês têm feito com as suas vidas, né? Porque a nossa vida gera novas vidas. Não só no nosso ventre, mas também aí em formato de livros, em formato, né, de pessoas que vocês atendem. Quantos filhos e filhas nós temos, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu nunca tive um filho ou tenho desejo de ter um filho. Mas se ela souber estar com as pessoas, entendê-las, atendê-las, elas têm muitos filhos. Essas sementes, né, que nós estamos lançando, esse livro que vai chegar em mãos que nem sabemos quem são, mas que vai poder ajudá-las aí nesse processo. Então, gratidão a vocês. Amanhã tem mais, hein, gente? 21h30 estaremos aqui na nossa finalização do pré-lançamento para o nosso fechamento no sábado, dia 28/1, às 8 horas. Então, você é o nosso convidado, nossa convidada para estar junto com a gente. Se você estava desde segunda-feira, por que não também vir no sábado, né? Para concluir essa semana, para no domingo você descansar. Ficar tranquilo aí e já talvez até estar recebendo o nosso livro. Por que não? Nosso livro já está chegando, estamos aí acelerando o processo de impressão para que chegue rapidinho, mas provavelmente na outra semana, se você já fazer a sua encomenda, vai ser até mais rápido para a gente enviar para você, tá bom? Então não perde essa oportunidade, entra em contato com a Vânia, com a Liliana, com a Edilene, fala com elas, eu quero adquirir o livro com você. E eu quero também aquele bônus que você vai me prometer aí no dia do lançamento. Olha só, vocês nem sabem o que tá vindo aí, gente. Então, mas são coisas muito boas. Imagina, já tiveram um bônus aqui da oração, aqui só esse momento maravilhoso que a Edi fez pra gente aqui. Imagina como que vai ser, né? E agora a gente vai também fazer essa aula bônus aí de escrita nessa mentoria delas também, tá? Então, se você já também corre lá, eu quero participar, como que eu faço? Tem algum grupo de transbordo, como que eu faço? Corre atrás aí, tá bom? Para vocês participarem também, não perder essa aula. Quem sabe uma aula só você já destrava o seu livro, né? A ideia é essa, né? Aqui na minha cidade eu já estou correndo atrás para abrir uma escola, porque eu não vou aguentar ficar ensinando só uma pessoa. Eu quero ensinar várias, né? A partir desse momento da coautoria, eu percebi que além de eu ensinar somente uma pessoa, que seria eu posso também pegar já um conjunto de pessoas e de uma vez só a gente já alcança mais rápido, né? Então, às vezes eu poderia estar atendendo um cliente, né? Um escritor, eu já atendo 15, 14,
e a gente consegue alcançar mais rápido. Então é assim, abrindo uma escola vai ajudar ainda mais, né? Porque a gente vai ali angariando pessoas que imaginaram que talvez nunca escreveriam livros, mas é possível, né? Então, você tem história, você tem vida, você tem livros, né? Então, não é só também plantar uma árvore e ter um filho, mas você pode ter um livro e completar e fazer essa plenitude na sua vida, né? Então, sejam muito bem-vindas amanhã, muito bem-vindos amanhã, porque nós estamos aqui também, mais uma vez, para trazer esse conteúdo para você. Então, agradeço vocês novamente e é um prazer tê-las nesse projeto. Vai ser muito transformador cada uma das pessoas que estarão lendo seus capítulos, tá bom? Então, vou deixar um beijão forte no coração de cada uma e um abração de 40 segundos, né? Que a gente sempre faz no finalzinho das lives. Fiquem com Deus e até a próxima, que a gente vai ter outras oportunidades, viu? De fazer live, trazer conteúdos e ajudar mais vidas. Até lá. Tchau, tchau, maravilhosa. Ó o coraçãozinho, ó. Tchau, tchau.